Olá, meu querido, minha querida. Que alegria ter você aqui comigo hoje, porque eu sei que se você chegou a este vídeo, não foi por acaso. Sua intuição, sua alma, está te guiando para uma das jornadas mais profundas e transformadoras da existência humana, a busca pela sua verdadeira identidade. E hoje, vamos desvendar essa jornada de uma forma que você nunca imaginou, usando uma metáfora poderosa e os insights de um dos maiores gênios da psicologia, Carl Jung. Imagine por um instante que a sua identidade, o seu eu mais profundo, fosse um rosto. Um rosto único, com traços, cicatrizes, sorrisos, olhares que contam toda a sua história. E você passa a vida tentando enxergar esse rosto no espelho, mas muitas vezes, o que vê são apenas borrões, máscaras, reflexos distorcidos das expectativas alheias. Você se sente como se estivesse vivendo um roteiro que não foi escrito para você, buscando um reconhecimento que nunca chega, porque o que você busca, na verdade, é um reconhecimento facial não externo, mas interno. Uma identificação instantânea e inegável com quem você realmente é. É sobre isso que vamos falar. Eu prometo que, nos próximos minutos, você não apenas entenderá a força que impulsiona essa busca incessante dentro de você, mas também terá ferramentas claras para finalmente decifrar os códigos da sua própria alma e começar a viver uma vida que seja uma expressão autêntica e poderosa de quem você nasceu para ser. Se essa promessa ressoa com você, se o seu coração está pedindo por mais clareza e verdade, fica comigo até o final. Porque a sua jornada de autodescoberta está prestes a ganhar um novo nível de significado. Você já se pegou em momentos da vida, mesmo quando tudo parecia certo por fora, com aquela sensação incômoda de que algo estava faltando? Ou talvez, como um eco distante na sua alma, você escutou uma voz que dizia: "Isso não sou eu de verdade?" Eu entendo exatamente como você se sente. Essa é uma experiência universal, uma espécie de anseio primordial que nos acompanha desde os primórdios da humanidade. É a alma que sussurra, que grita, que implora por um reencontro. Eu me lembro de um tempo na minha própria vida em que eu corria atrás de metas, de validação externa, de uma perfeição que parecia sempre um passo à frente. Eu construí uma persona para o mundo, uma espécie de escudo brilhante, mas por trás dele, eu me senti exausta, fragmentada e, no fundo, invisível. Não importa o quanto eu conquistava, a voz interior não se calava. Era como se eu estivesse olhando para fotos de outras pessoas e tentando colar seus sorrisos e suas conquistas no meu próprio álbum de vida. É uma armadilha sutil e, ao mesmo tempo, devastadora. E o mais doloroso é que muitas pessoas passam uma vida inteira sem sequer perceber que estão nessa corrida. Você não é uma delas. A sua presença aqui já diz muito sobre a sua coragem e o seu desejo genuíno de mergulhar na verdade. Essa busca por reconhecimento, por um senso de pertencimento, por um lugar no mundo onde possamos ser plenamente nós mesmos, é a força motriz que Carl Jung chamou de processo de individuação. Não é sobre se tornar alguém diferente, mas sobre se tornar quem você sempre foi. É como se houvesse uma imagem inata, um modelo original de você, esperando para ser revelado. E a vida, com seus desafios e alegrias, é o grande escultor que, pacientemente, remove as camadas de barro, as expectativas, os medos, as crenças limitantes, até que a sua verdadeira essência possa brilhar. Mas como podemos acelerar esse processo? Como podemos fazer esse reconhecimento facial da alma de forma mais consciente e intencional? Aqui está o que ninguém te conta abertamente. A chave está em entender os arquétipos. Pense nos arquétipos como os códigos-fonte da psique humana. Jung descobriu que existem padrões universais de comportamento, de emoções, de motivações, que residem no que ele chamou de inconsciente coletivo. São como personagens primordiais que habitam a nossa imaginação, os nossos sonhos, os nossos mitos e, mais importante,
a nossa própria história pessoal. Eles não são rótulos para nos encaixar em caixas, muito pelo contrário. Eles são lentes poderosas que nos ajudam a entender as energias que nos movem, os papéis que inconscientemente interpretamos e o chamado mais profundo da nossa alma. Vou te dar um exemplo. Pense no arquétipo do herói. Não se trata apenas de um super-herói de quadrinhos. O herói é aquele que enfrenta o desafio, que supera obstáculos, que tem coragem de ir além do conhecido em busca de algo maior. Quantas vezes na sua vida você se viu em uma situação que exigia coragem? Talvez para mudar de carreira, para defender um valor, para se levantar depois de uma queda. Naquele momento, a energia do herói estava ativa em você. Você não estava imitando ninguém. Você estava acessando um padrão universal de força e resiliência que reside dentro de cada ser humano. O reconhecimento facial aqui é ver o herói em você. É validar essa força, essa capacidade de superação, mesmo quando você se sente pequeno ou com medo. Mas a jornada não para por aí, porque temos muitos outros rostos dentro de nós. Pense, por exemplo, no arquétipo do sábio. É a energia da busca pelo conhecimento, da reflexão profunda, da verdade. É o que te impulsiona a aprender, a questionar, a buscar significado. Ou o arquétipo do amante, que não é só sobre romance, mas sobre a paixão pela vida, a busca por conexão, por beleza, por tudo aquilo que nos faz sentir plenos e vivos. Quando você começa a observar esses padrões em si mesmo, a notar qual energia se manifesta mais fortemente em certas situações, qual te motiva, qual te faz sentir mais autêntico, é como se as peças de um quebra-cabeça invisível começassem a se encaixar. Você começa a reconhecer os traços do seu próprio rosto arquetípico. E essa, meu amigo, minha amiga, é uma das experiências mais libertadoras que você pode ter. É como olhar no espelho e, pela primeira vez, ver não apenas o corpo físico, mas a alma se refletindo, com todas as suas nuances e sua grandiosidade. Deixa eu te contar algo que vai te surpreender. Muitas das nossas frustrações e da nossa sensação de não pertencimento vêm justamente da desconexão com esses arquétipos dominantes em nossa vida. É como se o seu arquétipo principal fosse o do aventureiro, mas você está preso em um trabalho repetitivo e seguro que atende às expectativas de sua família, um trabalho onde o arquétipo do aventureiro está completamente inativo, sufocado. O resultado? Um vazio profundo, uma irritação inexplicável, a sensação de que falta ar na sua vida. Ou talvez você seja alguém com um forte arquétipo do Criador, que anseia por construir, por inovar, por dar forma a ideias, mas a vida te empurrou para uma rotina de consumo passivo, de seguir ordens, de nunca colocar sua marca no mundo. É como ter um motor potente, mas nunca tirar o carro da garagem. A sua alma clama por esse reconhecimento, por essa expressão. E essa clamor se manifesta em formas diversas: ansiedade, tédio, depressão, ou aquela persistente pergunta: é só isso? Agora presta atenção no que vou te falar, porque aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O reconhecimento desses arquétipos não é um exercício puramente intelectual. É uma experiência vivencial. É como se o universo, a sua própria psique, estivesse te mandando sinais o tempo todo, mas você não sabia decifrá-los. Seus sonhos, por exemplo, são um portal direto para o seu inconsciente. Preste atenção aos personagens que aparecem repetidamente, aos temas, aos sentimentos. Eles podem ser mensageiros arquetípicos, tentando te mostrar algo sobre você que você ainda não conseguiu enxergar na luz do dia. Pense em uma história que mudou a vida de uma cliente minha, vamos chamá-la de Ana. Ana sempre foi muito dedicada à sua família, à sua comunidade. Era a pessoa que todos procuravam para ajudar, para cuidar, para resolver problemas. Ela se sentia útil, amada, mas ao mesmo tempo, exaurida.
Havia uma sensação de que ela se doava tanto, que sobravam poucos resquícios de si mesma. Ela vivia pelo arquétipo do cuidador em sua forma mais nobre, mas também mais sacrificada. Em um processo de terapia, ela começou a perceber que essa doação vinha de um lugar de amor, sim, mas também de um medo profundo de não ser vista, de não ser amada se não estivesse sempre a serviço dos outros. Até que um dia, em um sonho vívido, Ana se viu como uma rainha, sentada em um trono de pedras preciosas, mas completamente sozinha. À sua volta, um jardim murchava. Ela acordou com um nó na garganta, sem entender. Trabalhamos essa imagem e percebemos que o arquétipo da rainha, do soberano, estava pedindo para ser ativado. Não a rainha tirana, mas a rainha que governa seu próprio reino, que estabelece limites, que nutre seu próprio jardim interior antes de poder nutrir o mundo exterior. O que ela precisava era aprender a dizer não com amor, a delegar, a honrar suas próprias necessidades, a regar o seu próprio jardim. Esse foi o seu reconhecimento facial arquetípico. E a partir daquele momento, sua vida começou a florescer de uma forma completamente nova, muito mais equilibrada e plena. Ela continuou sendo uma cuidadora incrível, mas agora com a soberania de quem governa o próprio destino. Então, como você pode começar a fazer o seu próprio reconhecimento facial? Primeira coisa, observação atenta. Comece a se observar como se fosse um investigador curioso. Quais são os seus maiores desejos? Quais são os seus maiores medos? Quais histórias, filmes ou personagens te fascinam mais? Muitas vezes, aquilo que nos atrai em narrativas externas é um reflexo dos arquétipos que estão ativos em nós, pedindo para serem compreendidos. Se você sempre se identifica com o personagem que busca a verdade, o conhecimento, talvez o arquétipo do sábio seja muito forte em você. Se você se encanta com histórias de transformação e superação, o arquétipo do herói te chama. Segundo ponto, diário da alma. Reserve um tempo para escrever. Não como um relatório, mas como um diálogo íntimo com você mesmo. Pergunte-se, em que momentos eu me sinto mais vivo? Em que situações eu me sinto mais autêntico, mais eu? Quais são os valores que você defenderia com unhas e dentes? Quais são os seus talentos mais naturais, aqueles que você faz sem esforço e que te dão prazer? As respostas para essas perguntas são pistas valiosas para identificar seus arquétipos dominantes. Terceiro ponto. Preste atenção nos sinais do corpo e da alma. Seu corpo fala. Ele te manda sinais de alerta quando você está desalinhado com sua verdade. Cansaço persistente, doenças sem causa aparente, irritabilidade. Tudo isso pode ser um chamado do seu inconsciente, gritando por um reconhecimento. E a sua alma? Aquele anseio por algo mais, aquela sensação de vazio, mesmo na abundância, é o sinal mais claro de que há um rosto esperando para ser visto e aceito. Não pense que isso é um processo que você faz uma vez e acabou. A jornada de individuação é contínua, uma dança com os seus próprios arquétipos. Eles podem se manifestar de formas diferentes em diferentes fases da vida. Um dia você pode precisar mais da energia do arquétipo do guerreiro para lutar por algo que acredita, em outro, a sutileza do arquétipo da inocente para redescobrir a maravilha da vida. E tudo bem. A beleza está na fluidez, na capacidade de se adaptar e de honrar a energia que é necessária em cada momento. E sabe qual é a maior objeção que eu ouço? Ah, mas eu não quero me rotular. Eu quero ser livre. E eu te digo, entender seus arquétipos é o caminho para a maior liberdade que existe. É como um rio que descobre a força da sua própria correnteza. Ele não fica preso, ele segue seu fluxo, ele sabe para onde ir. Quando você conhece as suas energias arquetípicas, você para de lutar contra si mesmo.
Você para de tentar encaixar sua forma em moldes que não são seus. Você se liberta da necessidade de aprovação externa, porque o reconhecimento mais profundo já aconteceu dentro de você. O seu verdadeiro reconhecimento facial já foi validado pela sua própria alma. A sua busca por identidade não é um problema a ser resolvido, mas uma aventura a ser vivida. E Carl Jung nos deixou um mapa, uma bússola para essa aventura. Os arquétipos são as ferramentas para decifrar a linguagem da sua alma. Eles te mostram o roteiro original, aquele que foi escrito para você, com seus talentos únicos, seu propósito singular, sua contribuição inestimável para o mundo. Me conta nos comentários de onde você está assistindo e se essa mensagem está fazendo sentido para o seu coração. Isso me ajuda muito a entender nossa família aqui e criar conteúdos ainda mais transformadores. Você não é um borrão, nem um reflexo distorcido. Você é uma obra-prima em evolução. E o reconhecimento mais belo e verdadeiro que você pode ter é o seu próprio, o reconhecimento da sua essência, da sua grandiosidade, do seu potencial ilimitado. O melhor de você ainda está por vir, e está esperando para ser descoberto, para ser honrado, para ser plenamente vivido. E se você está buscando essa conexão mais profunda, essa clareza que vem do reconhecimento da sua verdadeira essência, eu te convido a fechar os olhos por um instante, onde quer que você esteja. Respire fundo, sinta o ar preenchendo seus pulmões, sinta a vida pulsando em você. Pai Celestial, fonte de toda sabedoria e amor, nós nos conectamos a Ti neste momento sagrado. Agradecemos por esta jornada de autodescoberta, por cada insight que ilumina o caminho da nossa alma. Pedimos que a Tua luz divina nos guie, abrindo nossos olhos e corações para enxergar os dons e os potenciais que depositaste em nós. Que possamos reconhecer os padrões arquetípicos que nos habitam, não como rótulos, mas como expressões sagradas da Tua criação. Dá-nos a coragem para abraçar nossa verdade, para viver com autenticidade, para honrar quem realmente somos. Que cada passo que demos em direção ao autoconhecimento seja um ato de fé e de amor, nos aproximando cada vez mais do nosso propósito divino. Protege-nos das ilusões e dos medos, e fortalece-nos para que possamos manifestar a nossa verdadeira essência no mundo. Que a nossa busca por identidade se transforme em uma celebração da vida, um testemunho do Teu amor em nós. E assim, que possamos irradiar essa luz para todos ao nosso redor. Que assim seja, e que a paz esteja conosco, hoje e sempre. Amém. Meu querido, minha querida, a sua história não termina aqui. Ela está apenas começando a ser escrita com as cores vibrantes da sua verdade. Eu te convido a dar o próximo passo nessa jornada. Se você sentiu essa conexão profunda, se essa mensagem te tocou, então você faz parte da nossa família. Clique no botão de se inscrever e ative o sininho para não perder nenhum vídeo que pode transformar a sua vida. E se você quer continuar essa imersão, aqui na tela vai aparecer um vídeo que é a continuação natural dessa nossa conversa, aprofundando ainda mais nesse universo da psique e da alma. Deixe seu comentário, compartilhe essa mensagem com alguém que você ama e que também está em busca desse reconhecimento. Juntos, somos mais fortes. Juntos, somos a luz que guia o caminho. Um grande beijo no seu coração e até o próximo vídeo.